Paz do Senhor, povo de Deus, queremos louvar a Deus por mais esta oportunidade. Esse é o projeto Amados por Deus, em mais uma edição. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, todos vocês que têm compartilhado, os irmãos que estão inscritos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. A gente agradece, mas só o Senhor é quem paga. Vocês não sabem o bem que vocês fazem quando estão compartilhando esses vídeos, quando vocês se inscrevem no nosso canal, quando vocês deixam o seu like. Isso não é para a nossa honra, nem muito menos para uma alegria meramente humana, mas todas as vezes que vocês se inscrevem, todas as vezes que vocês compartilham, que vocês deixam um like, vocês estão mandando uma mensagem para o YouTube e o YouTube entende que o nosso conteúdo está sendo um conteúdo que está sendo visto, que está sendo compartilhado, que as pessoas estão gostando, e isso o YouTube compartilha ainda mais com outras pessoas. Então é importante que você compartilhe, principalmente compartilhar. Compartilhe este vídeo, tá? E os demais vídeos do projeto Amados por Deus. Todas as semanas a gente faz um esforço para trazer uma palavra, seja uma palavra através de uma mensagem bíblica, seja um louvor, né, como alguns vídeos que a gente tem gravado aqui, os nossos irmãos louvando, as nossas irmãs adorando ao Senhor. Então, a gente faz todo esse esforço dentro da estrutura e o recurso que a gente tem para que as pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso intuito, alcançar as vidas através da palavra de Deus. Para esta oportunidade, para esta edição, eu quero te convidar para lermos um texto. Faz necessário ler alguns versículos para que a gente possa entender. Eu vou fazer de tudo para não ser muito, não demorar muito, fazer um vídeo mais curto, para que a gente traga uma reflexão rápida, visto que essa é a temática do projeto, né, que a gente traga uma reflexão rápida acerca da palavra de Deus. Em Lucas, no Evangelho segundo escreveram São Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu também outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantou-se ele e ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Que palavra linda, né? Um momento de demonstração do poder de Deus através de Jesus Cristo, que é o próprio Deus, né? Ele mesmo disse que ele e o Pai é um. Então a gente vê aqui o nosso Cristo trazendo um momento de demonstração do poder de Deus. E detalhe, né? Já deixa eu dizer isso para você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo nesta hora. O nosso Cristo não mudou, ele permanece o mesmo. O mesmo poder que ele operou no passado, ele opera hoje, ele tem esse mesmo poder, continua com ele todo esse poder. Mas quando eu olho para a vida desse homem e essa narrativa que Lucas traz, Marcos e Mateus também traz a mesma narrativa, mas eu preferi pegar de Lucas porque ele traz alguns detalhes mais interessantes, como, por exemplo, ele deixa claro que Jesus pediu para que o homem se levantasse e viesse para o meio, e tudo isso tem um entendimento e a gente precisa atentar para isso. Mas o que eu acho mais interessante é que Jesus entra no sábado numa sinagoga. Isso era costume dos judeus se reunir no sábado. O sábado, todos nós sabemos que para o judeu é um dia santo, é um dia sagrado, é um dia que não se pode fazer nenhum tipo de atividade civil, mas é um dia separado para o descanso e para a adoração ao Senhor. Então, Jesus ele vai para a sinagoga, como costume de todo judeu, e ali ele começa a ensinar. Os fariseus, pelo que a gente entende do texto, e quando a gente faz um comparativo nos evangelhos, a gente entende isso, que não é a primeira vez que Jesus vai na sinagoga. Provavelmente nessa sinagoga Jesus já foi outras vezes. Tanto é que os fariseus estavam atentando para ver o que é que Jesus ia fazer, né? Eles querendo achar um meio de acusar Jesus. Quando a gente olha o início do capítulo 6, eles já tinham reclamado a Jesus. Um sábado anterior, segundo Lucas, no sábado anterior, os discípulos de Jesus comem, né? Eles colhem espiga e comem. E eles acham isso errado, porque estavam fazendo esse trabalho de colher a espiga no dia de sábado. E Jesus ali reprova eles, explicando as escrituras e mostrando as escrituras para eles. No sábado seguinte, que é esse texto, Jesus entra na sinagoga e tem lá um homem doente. E aqui é interessante, aí eu quero extrair
dentro de poucos minutos, algumas lições, né, dessa cura do homem da mão mirrada. Por quê? Primeiro, na tradição judaica não era permitido qualquer pessoa entrar numa sinagoga. A sinagoga era para judeus considerados limpos, puros, pessoas com defeitos, pessoas com deficiências, elas não poderiam entrar. Alguns que era liberado entrar era através de votação ou através de permissão do principal da sinagoga, daquele que era responsável pela sinagoga. Muitas das vezes era feito sorteio, então não entrava todos, entrava alguns selecionados. E esse homem, por algum acaso, entrou. Só que entrando, essa pessoa defeituosa, que foi selecionada, ela não poderia sentar em qualquer lugar. É por isso que ele está lá atrás. Jesus diz, levante, fique em pé e venha para o meio. Então ele está lá atrás. Porque, segundo a tradição, eles tinham que ficar num canto lá atrás inferior. Eles não poderiam atrapalhar o andamento do culto. Eles não poderiam caminhar, eles não poderiam falar, eles não poderiam ter nenhum tipo de interferência, porque eles corriam o risco de ser expulsos da sinagoga, já que eles estão ali por um favor, vamos dizer assim. Então a primeira coisa que eu extraio aqui, a primeira lição que eu vou extrair aqui é que um necessitado, muitas das vezes ele é menosprezado, ele é desprezado, ele é colocado em cantos inferior, ele não é visto por aqueles que deveriam ver, né, visto que ele está dentro de uma sinagoga. Como é que você dentro de uma sinagoga despreza uma pessoa? É como se fosse no dia de hoje. Como é que eu vou desprezar alguém dentro de um culto? Não tem como, né? A Bíblia não me ensina isso. Mas eles são desprezados, essas pessoas eram desprezadas. O órfão, a viúva, o doente, né, eles eram desprezados. Mas Jesus, a primeira lição é que Jesus vê esse necessitado. Jesus viu ele lá atrás, tanto que Jesus falou com ele, se direcionou a palavra a ele. Então a primeira coisa é que a gente percebe que Jesus está vendo o necessitado. Jesus não está deixando desapercebido aquele necessitado, né, naquele estado, naquela circunstância, naquele lugar. Então essa é a primeira lição, Jesus está vendo o necessitado. Às vezes a gente pensa que Jesus não está nos vendo. Às vezes a gente pensa que Jesus nem está olhando para nós. Mas você não sabe que a Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão postos sobre a terra. Então ele está vendo tudo. Ele está te vendo também, tá? A segunda lição é que Jesus dá prioridade àquele necessitado. Se a gente observar, Jesus começa a ensinar ali, e como os fariseus estão tentando achar algo para acusar Jesus, Jesus aproveita a oportunidade ali para fazer algo extraordinário, dar um ensinamento aos fariseus e curar alguém. Só que ele não escolhe qualquer pessoa da multidão, ele escolhe um necessitado. Uma pessoa, como eu disse, desprezada, uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que está ali de favor, uma pessoa que, quem sabe, está ali sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma perspectiva de futuro. Né? Um homem que foi ali para ouvir, mas que não esperava ser chamado à frente, não esperava muito menos ser curado naquele dia. Mas Jesus deu prioridade a ele. Jesus parou o que ele estava fazendo e direcionou a sua palavra àquele homem. Você aí atrás, né? Usando as minhas palavras, você aí atrás, fique de pé, por favor. Venha até aqui o meio. E a Bíblia diz que ele faz tudo isso, Jesus pede para ele estender a mão e ele é curado. Então, Jesus deu prioridade ao necessitado. Então, deixa já eu abrir um parênteses aqui para te dizer que se você está numa situação de necessitado nessa hora, Jesus pode te dar prioridade hoje. Você pode ser a prioridade de Deus nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, nessa madrugada, de acordo com o horário que você está assistindo esse vídeo. Você pode ser a prioridade de Deus. Essa é a segunda lição que a gente extrai desse texto. Terceiro, quando a gente observa as ordens que Jesus dá àquele moço, quando a gente observa as palavras de ordem, né, que Jesus dá àquele moço, algo nos chama atenção, que é a obediência dele. Perceba que ele provavelmente já conhecia Jesus, já ouvia falar de Jesus, Jesus já era famoso nessa época, o ministério de Jesus já havia crescido muito, tanto que os fariseus tá doido para acusar Jesus. Mas aquele homem, ele nada no seu meio, na circunstância que ele está ali, em todo momento que ele está ali, nada interfere dele obedecer a Deus, dele obedecer às palavras de Jesus, na verdade. Né? Porque quando Jesus diz assim, você levante-se, fique de pé e venha aqui à frente, e venha aqui até o meio. Ele obedece sem olhar para ninguém, ele esquece que a ordem na sinagoga é que ele não pode caminhar dentro daquele ambiente. A ordem na sinagoga é que ele não pode sair do lugar dele, a não ser na hora que termina o trabalho, na hora que termina o culto. Então ele desobedece às leis da terra e obedece Jesus Cristo.
Então essa é a terceira lição que a gente consegue extrair desse texto. Obediência a Jesus acima de todas as coisas. Se você quer receber algo da parte de Deus, procure ser obediente à palavra de Deus. Procure ser obediente àquilo que Jesus Cristo tem te pedido. Muitas das vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas não somos obedientes àquilo que devemos fazer. Não obedecemos à palavra de Deus. Jesus nos manda orar, a gente não ora. Jesus nos manda jejuar, a gente não jejua. Jesus nos manda ouvir e ler a palavra dele, praticar a palavra dele, e a gente não pratica. Então, muitas das vezes, nós perdemos as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, porque nós não somos obedientes à palavra de Deus. Aquele homem não olhou para a circunstância, não olhou para a palavra, não olhou para a lei que imperava na sinagoga, porque, como eu falei desde o início, na sinagoga ele não podia caminhar, ele não podia falar, ele não podia sentar no meio da multidão, ele ficava lá atrás, tá? Ele ficava lá no fundo, então eles não podiam atrapalhar a ordem do culto. Mas Jesus faz algo interessante. Jesus diz assim: você levante-se, fique de pé e venha aqui ao meio. Se ele não obedece Jesus, ele ia perder o milagre. Se ele não obedece a palavra de Jesus, ele ia sair dali do mesmo jeito. Mas graças a Deus que ele obedeceu Jesus Cristo, ele foi alcançado por Jesus através da obediência que ele teve ao pedido de Cristo. Então que você seja obediente à palavra de Deus. Para concluir, como quarta lição, quando eu olho para esse texto, eu percebo que, é claro que essa é a temática do assunto, né, da narrativa que nós lemos. A grande temática aqui é a operação no sábado, né, para mostrar que Jesus também tem poder no sábado e que na verdade o sábado foi feito por ele, né, o sábado foi determinado por ele, então ele é o Senhor do sábado, como ele mesmo disse. Mas quando a gente observa para tudo que está ocorrendo nessa narrativa, a gente percebe que não há hora, não há dia, não há mês, não há circunstância, não há noite nem dia, não há chuva nem sol, não há calor nem frio, não há nada que impeça o trabalhar de Deus. Muitas das vezes a gente, mas é sábado, Jesus cura no sábado. Mas é domingo, Jesus cura no domingo. Mas é terça, mas é segunda, mas é sexta. Mas está de dia, está de noite. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a situação, não importa. Não importa se você está numa multidão ou se está sozinho, Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para operar. Jesus tem poder para realizar. O que a gente precisa fazer é crer. O que a gente precisa fazer é, como eu disse na terceira lição, é obedecer. Então, como quarta lição, a gente aprende que não há momento difícil, não há circunstância difícil, não há problema que seja maior do que o nosso Deus. Não há dia que Deus não possa operar. Não existe um dia específico para Deus operar. Eu tinha um pastor que ele costumava dizer assim: eu não sou muito apaixonado, não gosto muito desse termo, né? Não apaixonado, mas eu não gosto muito desse termo culto de milagres. Né? Hoje é culto de milagres. Não, culto de milagres é todo dia. Culto de salvação, de libertação é todo dia. Eu costumava ouvir isso de um pastor que a gente teve ali em Alagoas. Então, e essa afirmativa é correta para quando a gente fala de Jesus Cristo. O dia de Jesus fazer milagre é todos os dias, assim ele queira. Assim ele decida fazer na minha e na sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, passemos a ouvir mais a voz do Senhor e a obedecer a palavra de Deus. Essas são lições que, se a gente colocar em prática, a gente vai receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Amém? Se a gente colocar em prática, a gente vai alcançar aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. E o que eu acho interessante é que Jesus foi na sinagoga. Então Jesus pode ir aí na sinagoga, Jesus pode ir aí na igreja que você congrega, Jesus pode ir na sua casa, Jesus pode ir nesse trabalho aí. E isso se transformar na sinagoga e Jesus usar você como prioridade, Jesus ter você como prioridade. E observe que Jesus tem um mundo para cuidar, Jesus tem um universo, né, para manter. Mas ele naquele dia teve aquele homem como prioridade. Aquele homem foi prioridade para Jesus. Eu achei isso muito lindo. Né? Jesus deixou tudo que estava fazendo e disse: hoje eu vou te curar. Hoje eu vou fazer um milagre na sua vida. E eu creio que Ele pode fazer isso na minha e na sua vida também. Só para reforçar a sua fé e para que você entenda que realmente a gente pode ser prioridade de Cristo. Marcos, no capítulo 2, diz que 4 amigos levou um paralítico até Jesus. Jesus estava em casa, só que ele estava ensinando em casa. Uma multidão cercou a casa e aqueles amigos não conseguem entrar até Jesus com o paralítico. Então o que eles fazem? Eles sobem no telhado, eles fazem um buraco no telhado e descem o paralítico até Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus está ensinando. O evangelista escreve lá, Jesus está ensinando. Quando Jesus vê a fé deles, né, o escritor diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Ou seja, olha a atitude de Cristo, olha o que Jesus fez. Parou o que estava fazendo, parou o que estava ensinando e disse: agora a prioridade é esse paralítico, vou atender ele. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus passou a atender aquele paralítico.
E aquele homem saiu dali curado, com os seus pecados perdoados e curado. Né? Jesus no final disse, levanta-te, toma a tua cama e anda, e vai à tua casa. E ali ele saiu glorificando a Deus. Então Jesus teve aquele homem naquele momento como prioridade para resolver o seu problema. Então Jesus também pode fazer nas nossas vidas. Tá? Se você é um necessitado, Jesus está te vendo, essa é a primeira lição. Se você é um necessitado, Jesus vai fazer de você uma prioridade. E eu creio que vai ser nessa noite, e oxalá que seja essa noite em nome de Jesus. E oxalá que seja nessa tarde, que seja nessa madrugada, que seja nessa manhã. Tá? Que Jesus faça de você prioridade dele agora e resolva a tua causa, entre com justiça na tua causa e traga a solução para o teu problema, para a tua vida, tá bom? E que Deus abençoe a tua vida. E como mais lições que a gente aprende é que além de o necessitado ter sido visto por Jesus, ter sido prioridade de Jesus, a gente vê o destaque da obediência dele. Seja obediente à palavra de Deus, seja obediente à voz de Deus. E por fim, não há dia, não há circunstância para que Jesus possa operar. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a vida de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, o negócio de vocês, o ministério de vocês. Quero agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos, não só os irmãos aqui em Pirajuba, tá? A igreja que nós congregamos, que nós amamos. Quero mandar um abraço abençoado para a minha igreja aqui em Pirajuba, meus irmãos, minhas irmãs, mas também os irmãos que estão em Alagoas, os irmãos que estão em São Paulo, os irmãos que estão espalhados pelo nosso país, que têm abençoado este canal através da participação, do compartilhamento, através do seu like, dos comentários. Deixe o seu comentário, tá? Fale conosco e que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração, se você pode, se você está com algo na justiça, se você está necessitado, coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te exaltar, Jesus, e te bendizer pelo privilégio de mais uma vez podermos estar, Senhor, em mais uma edição do Projeto Amados por Deus. Nesta tarde, Senhor, nesta manhã, nesta noite, nesta madrugada, nós estamos meditando, Senhor, ou melhor, meditamos aqui, Senhor, através da revelação do Teu Santo Espírito, em algumas lições que aprendemos na narrativa da cura do homem da mão mirrada. E aqui nós aprendemos, Senhor, que o Senhor está a nos ver. O Senhor está, meu Deus, a nos dar prioridade. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma poderosa. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem curado as nossas vidas. Eu sou prova, Senhor, de curas divinas que eu tenho recebido através de Ti. Eu sou um milagre em Tuas mãos. Deus, eu sei também, Senhor, que o destaque é para a obediência daquele homem. Aquele homem foi obediente a Ti em tudo. Desde o momento que o Senhor pediu para que ele se levantasse até o momento que o Senhor pediu para ele estender as mãos. E a partir da obediência, ele recebeu o milagre. Senhor, que possamos ser obedientes, ó Deus, à Tua palavra, à Tua voz, ao Teu querer e à Tua vontade. Meu Deus, eu te peço em favor desse irmão, dessa irmã, desse amigo, essa amiga que está conosco orando nesta hora, que o Senhor o ajude. Eu não o conheço. Quem sabe eu nunca ouvi. Quem sabe, Senhor, eu o conheço, mas não sei as suas necessidades. Mas o Senhor é o Deus que sonda todas as coisas. E o Senhor pode fazer. Oxalá que o Senhor faça nesta hora, para a glória do Teu nome, ó Pai. Eu te peço tudo isso e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe as vossas vidas, que Deus abençoe, como eu disse, as vossas famílias, tá? Que o Senhor possa cada vez mais alargar cada um de nós através das suas bênçãos, tá? Quando eu digo cada um de nós, é as nossas vidas, principalmente espiritual. As maiores bênçãos que um homem pode ter são as bênçãos espirituais. E é isso que eu desejo para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério. Como eu disse no início, compartilhe esse vídeo, nos ajude a pregar o Evangelho e que Deus abençoe você cada vez mais, em nome de Jesus.